Tensão em Brasília pelo depoimento do general. Começa agora Brasília Já. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Alexandre, amigas, amigos. Estamos aí começando mais um dia, terminando mais uma semana. E uma semana que foi dominada pelos assuntos que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro. E não seria diferente nesta sexta-feira, porque um depoimento muito aguardado por parte não somente da Polícia Federal aqui em Brasília, mas também por quem esteve junto de Jair Bolsonaro durante o seu governo, é justamente o que marca este dia, que é o depoimento do general e ex-comandante do Exército, Freire Gomes. O general, para que vocês lembrem da situação que o envolveu neste depoimento, ele estava presente numa famosa reunião que foi convocada pelo então presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, juntamente com os demais comandantes das forças, no caso, na Marinha, o almirante Garnier, no caso da Aeronáutica, o brigadeiro Batista Júnior, para, ao que se supõe, isso não é comprovado, inclusive por isso este depoimento de hoje é tão aguardado, mas que teria havido nessa reunião, uma suposta sondagem aos comandantes das forças para aderirem ao golpe que estaria sendo tramado. Isto é o que está sendo dito. Não há comprovação, é importante que a gente deixemos bem claro. Isso é uma investigação em curso. Porém, Freire Gomes é quem pode falar se isso de fato aconteceu ou não. Sabe por quê? Porque Freire Gomes pode ser acusado, neste depoimento de hoje, Rodolfo Lago, de ter sido omisso. E isso, para a Polícia Federal, pode caracterizar um crime, porque, segundo a PF, ele era um agente garantidor. E como agente garantidor do Estado Democrático e da nação, ele teria que tomar uma atitude. E colocar o Freire Gomes, ou o general e ex-comandante do Exército, contra a parede, pode fazer com que ele fale alguma coisa. Sim, sem dúvida. Essa que é a grande questão. Esse é um depoimento muito aguardado aí, principalmente aí pelo meio militar, né, que estava ligado ali ao governo Bolsonaro, porque, enfim, Freire Gomes ali já avisou que ele não vai ficar em silêncio, como o Bolsonaro no depoimento ficou e outros auxiliares ficaram, que ele irá falar, então ele pode esclarecer muita coisa, porque essa narrativa que está sendo investigada dessa reunião na qual o presidente Jair Bolsonaro teria sondado os comandantes militares se eles adeririam ou não a um golpe, ela faz parte do depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, que era, né, o ajudante de ordens do presidente. Ele fez essa narrativa dentro do seu depoimento e isso está sendo investigado para que seja comprovado. E o depoimento do Freire Gomes é esclarecedor nesse sentido, porque é preciso entender qual é o papel dele, o que aconteceu naquele dia, segundo narra o tenente-coronel Mauro Cid. Somente o almirante Garnier, comandante da Marinha, teria aderido à tentativa de golpe. Ele, Freire Gomes, teria sido o mais enfático. Segundo a narrativa, teria dito que se isso fosse feito, ele poderia até vir a prender o Bolsonaro, e o comandante da Aeronáutica teria ficado, enfim, mais quieto, nem sim, nem não. O que vai ser perguntado pela Polícia Federal ao general qual foi esse papel que ele teve, porque, enfim, se ele sendo acusado de omissão, ele vai ter que se defender. E tendo de se defender, ele pode, então, detalhar o que ele efetivamente teria feito para evitar esse golpe. E aí, ao falar isso, ele pode, enfim, fazer acusações, indicar nomes ali que estavam mais envolvidos nessa trama. E aí sai a famosa prova que até então não existe, que de fato o golpe foi tramado dentro do Palácio do Planalto pelo presidente da República. É um fato muito grave. De qualquer maneira, o que se sabe nos bastidores, Rodolfo, é que Freire Gomes já falou para pessoas próximas que ele não poderia tomar essa atitude. Em primeiro lugar, porque aquilo é um cargo político. Apesar dele ser o comandante do Exército naquele momento, ele estava abaixo do ministro da Defesa, do presidente da República e também do vice-presidente. E ele, naquele momento, se ele desse voz de prisão, a situação poderia ser muito pior, porque havia outros militares também, comandantes de força, e
a inversão do processo poderia ainda piorar mais a situação. É o que Freire Gomes tem falado para pessoas próximas. Mas também o que a gente sabe aqui em Brasília é que ele deu telefonemas logo após que saiu dessa reunião. E telefonemas para comandantes da Força em outros locais do país. Pessoas que tiveram com ele na mão, inclusive com a própria Academia das Agulhas Negras, pessoas que ainda estão como instrutores naquela academia. Ele teria conversado por telefone, alertando do movimento que estava sendo iniciado em Brasília e pedindo justamente apoio para que esse movimento não ocorresse. Se isso for verdade e Freire Gomes revelar com detalhes, inclusive colocando nomes, dias, hora e local, a prova sai. Exatamente. O que pode ser essa versão, enfim, a gente vai ter que comprovar o que o general vai dizer, é que ele argumenta que, enfim, se ele tomasse uma atitude mais drástica, provavelmente seria retirado do comando do Exército e a trama continuaria sem ele. Quer dizer, era mais efetivo ele, então, atuar contra o golpe nos bastidores, e que teria sido isso o que ele fez. Ou seja, era mais fácil o presidente da República, não tendo a concordância dele, tendo até recebido numa reunião fechada uma reprimenda do próprio comandante, retira-se o comandante, coloca um outro alinhado ao presidente Jair Bolsonaro naquele momento, e o comando, se é que existiu de fato essa trama do golpe, teria ocorrido. Portanto, é uma situação delicada, está colocando quem está ao lado do presidente Jair Bolsonaro com as barbas de molho, preocupados com esse depoimento. E vamos acompanhar, porque Freire Gomes chegou da Espanha, está em Brasília e o depoimento ocorre nas próximas horas. É isso aí, a gente vai estar acompanhando para trazer detalhes e novas análises aí mais adiante para vocês. E daqui encerramos este conteúdo de hoje e também encerramos essa semana agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente, um bom fim de semana para todos e sempre aquele convite importantíssimo para nós. Se você gostou, curta, compartilhe, acesse imagemecredibilidade.com, se inscreva no nosso canal ICTV e nos demais canais do Imagem e Credibilidade. Obrigado e até segunda-feira. Até segunda.